Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais uma live extra, né? A gente, no caso, quebrando aqui a rotina do nosso desafio, a grande aposta, porque basicamente notícia super importante. Na verdade, para mim, o que está acontecendo agora é o melhor exemplo do que a gente explicou na aula passada, que é a questão de sinal e ruído. Então, eu tô vendo aqui o pessoal, né? Cada dia uma nova emoção. O pessoal falando aqui, fico pensando em qualquer nova. Qual vai ser a próxima novidade, né? O pessoal falando que haja coração. Mas o que aconteceu, pessoal? Basicamente, por que a gente está fazendo esse vídeo? Porque realmente, para todo mundo que está acompanhando aqui, que tem capital na Phantom, que tem capital na Polygon, não movam seus fundos, porque você vai estar em risco, né, de cair aqui num hacking. O hacking não é com a Phantom, não é com a Polygon. A gente vai explicar detalhe por detalhe exatamente o que está acontecendo, mas essa live a gente não tinha como não deixar de abrir. Por quê? Porque basicamente as pessoas podem perder dinheiro por desinformação, tanto em achar que o projeto foi hackeado, o que também não é verdade, quanto também por não entender exatamente o que está acontecendo e eventualmente fazer uma movimentação errada com a carteira. Então eu queria saber, antes, né, da gente começar a explicar exatamente o que estava acontecendo, se alguém aqui investe em Phantom ou em Polygon, deixa sim ou não nos comentários. Mas para sair para o Caça, só para ele dar também uma boa tarde para vocês, naturalmente. Boa tarde, pessoal, aí para todo mundo. Para variar, o mercado cripto nos dando notícias de última hora, né? Eu fico brincando sempre que eu achei que ia virar analista, tô virando mais repórter, porque o que acontece a gente tem que sair correndo e ver em cima da hora como é que foi. Então, a gente fez aqui uma investigação, já temos aqui para vocês o perfil completo dos acontecimentos e a gente vai passar para vocês aí detalhe por detalhe do que está acontecendo e do que a gente pode esperar agora. Fechado. E aí, perguntas práticas aqui. O pessoal falando, Ethereum mais uma gambiarra e vocês são os fanboys. Tô brincando, cara. Não. Primeira coisa, não é uma gambiarra, não é um problema do mercado de blockchain. Por incrível que pareça, quem fez as coisas erradas foi o mundo de Web 2. E se o pessoal que tá falando aqui sobre a nova Luna ou qualquer coisa assim, também não, pessoal, não é isso. Por isso, inclusive, que a gente tá abrindo essa live aqui, ó. Reparem os comentários inicialmente. A gente não falou que foi um hack, a gente não explicou absolutamente nada. E as pessoas já assumindo, pô, cara, é hora de shortar, acabou o sonho, as moedas estão acabando, e pelo contrário, é algo bem diferente disso. Então, acho que chega aí, né, de suspense. Cássia, você quer compartilhar a apresentação aí que você fez agora nesses últimos 5 minutinhos para o pessoal entender? Vamos lá, pessoal. Primeiro, assim, fiquem calmos, tá? Vamos falar uma coisa de cada vez, mas não é um motivo de desespero para ninguém, tá? Primeiro, a gente viu esse tweet aqui, tá sendo colocado na internet, falando que o RPC, tá? E a gente vai entrar nesse detalhe, mas o RPC, ele é parte da rede, mas não é a rede, tá? Nesse caso, o RPC da Anchor, que é o nome, não é Anchor Protocol, tá? É Anchor, que é outro protocolo, tá? Para Polygon e para Phantom foi hackeado ou foi comprometido via um ataque de DNS. A gente vai explicar o que isso é também, tá? Mas basicamente, por um certo momento e por algumas portas de entrada, né, os nós operadores de RPC da Polygon e da Phantom perderam o controle sobre aquele fluxo. Então, um agente não então intencionado poderia nesse meio tempo, por exemplo, sugerir para sua MetaMask uma transação desonrosa, né, uma transação que vai roubar seus fundos, ou poderia censurar a sua atuação na rede e tal. Então a recomendação foi você trocar o seu RPC. E aí muita gente ficou na dúvida, né? A gente viu vários fóruns, foi só um RPC, como se só um RPC não fosse nada demais, né? Ou outros que é um RPC, né? Ou Eu outros já. que é. Então, assim. Deixa eu fazer uma Então... pergunta antes de você continuar. Pessoal, quem aí que está na live sabe o que é um RPC? Respondam aí sim ou não. Alguém faz alguma ideia do que seja? E só antes do Cássio continuar, pô, a gente tá com só 100 likes, galera. Pô, mais de 400 pessoas assistindo. Deixa aí o like. Pô, não faz eu ter que cobrar vocês igual o Danilo, não, porque senão ele vai brigar comigo. Mas segue aí, Cássio. Explica aí pra gente o que é um RPC, que pelo jeito o pessoal tá achando que é RPG aí. O pessoal já tá achando que é jogo o É tipo negócio. Dungeons and Dragons, né? Gente, assim, o RPC é uma parte muito pouco conhecida, tá, do mundo cripto. Você tem contato com esse RPC e muitas pessoas nem percebem, mas quando você configura, por exemplo, uma nova rede na sua MetaMask, né, sempre tem uma colinha, né, um tutorial que fala, coloca isso aqui, aquilo ali, escreve, salva, e essa rede nova aparece na sua MetaMask. Sabe aquele link que você não olha e você só confia? É Você só exatamente isso. obedece, né? Mas até deixa eu fazer uma explicação, talvez ali,
Vamos lá, vamos descer 3 pontos que aí a conversa, vai. O que é o RPC, né? Pensem aqui comigo, galera. O que a blockchain é? A blockchain é uma base de dados ali, que ela tem ali a sua propriedade, a sua estrutura própria, etc. E naturalmente ela não está aberta para você interagir com ela. Você precisa de um portal para interagir com ela. Então pensem que a blockchain ela é aqui uma ilha, né? Que você tem basicamente a ilha da Web3, que a blockchain existe. E o que a gente precisa para interagir aqui com o nosso front-end, com esse computador, por exemplo, que vocês estão vendo agora, que vocês estão assistindo a live, etc., com o mundo cripto? Você precisa de uma ponte que comunica entre esses dois. E o RPC é justamente essa ponte. Então, o RPC é o quê? É a funcionalidade que existe na Web 2, a funcionalidade que existe aqui no seu computador, que existe na sua carteira, que permite que você converse com a blockchain. Por isso, né, que quando você vai configurar uma blockchain, você coloca justamente esse link aí que o Cassa está explicando. Ficou mais claro para vocês? Vocês conseguiram pegar o conceito de RPC? Pode seguir aí, Cassa. Seguir, show. Como o Rolando falou, né? O RPC ele é uma porta de entrada para uma blockchain. Porque uma blockchain é um conjunto de computadores que, como o Rolando falou, trabalham de maneira fechada, né? Lá no primórdio do Bitcoin, se você quisesse realmente negociar um Bitcoin, você tinha que ser um nó da rede do Bitcoin, né? Só que com o tempo a gente viu que não era prático. Pô, então todo mundo que quiser negociar numa rede tem que ser um nó daquela rede, tem que ter um software na sua máquina naquela rede. Né? Então, nós criamos intermediários, né, que é até um contrassenso quando você pensa, às vezes, em descentralização, mas é isso, na final das contas. Nós criamos intermediários que servem como porta de entrada. Então, quando você bota uma transação na sua MetaMask, né, essa transação não vai direto para a blockchain. Tá? Quando você coloca uma transação na MetaMask, essa transação vai para esse RPC, e esse RPC, por sua vez, tem um nó ou tem acesso a um nó na rede e ele repassa o seu pedido para a rede. E o que é interessante é que você não tem apenas um único RPC. Muitas redes têm vários RPCs. Então aqui tem um exemplo da rede Polygon e 2 RPCs que são comumente usados para acessar essa rede, né? Se você, no campo da MetaMask aqui, new RPC URL, se você colocar esse primeiro endereço, então você vai estar usando a Anchor como RPC, como intermediário para levar as suas transações para a blockchain. Mas se você colocar, por exemplo, esse endereço aqui de baixo, então você está usando um outro intermediário. Você está usando a Alchemy. Tá? Então já começa aqui o nossa primeira diferenciação. O problema não foi na blockchain da Polygon. O problema foi no Anchor, em um RPC específico de todos os RPCs disponíveis. Exato. E aí vamos limpar uns ruídos aqui que o pessoal tá mandando. O pessoal acabou de mandar aqui a natureza da Terra e ainda criticam a Cardano por atrasar. Pior que ser hackeada. Aí que tá, galera. Não é um problema na blockchain. A Polygon, a Phantom não tem nada a ver com isso. É um problema no provedor de acesso da blockchain, que a Polygon e a Phantom, por sinal, não controlam. É um problema que poderia acontecer na blockchain da Ethereum, o problema que poderia acontecer na blockchain do Bitcoin, o problema que poderia acontecer na blockchain da Cardano. A única forma de você evitar esse problema seria se você rodasse seu próprio node. Então, primeira coisa, para qualquer pessoa que virar para você nesse exato momento de mercado e falar uma coisa como essa, que a blockchain foi hackeada, que é um problema da Polygon, que é um problema da Phantom, ou até mesmo a pessoa que pegar e vender um ativo desse, ela está interpretando a informação de forma incorreta. Ela não consegue compreender de forma técnica como funciona o mercado. Isso, inclusive, foi uma das coisas que a gente mais bateu na tecla na aula passada do desafio A Grande Aposta, né? Inclusive, a gente está quebrando no meio o desafio A Grande Aposta, justamente para explicar isso em detalhes aqui para vocês, né? E até aproveitar que o Danilo perguntou aí se alguém aí vai estar hoje, né? Eu queria saber aí sim ou não se vocês vão estar hoje na live A Grande Aposta. E reforçar, né, para o pessoal, quem quiser ter o acesso ao material e tá na live da Grande Aposta de hoje à noite, né, essa live fechada que a gente vai passar passo a passo do nosso processo de análise da Mercúrios. E aqui, no caso, vocês vão ter acesso a todo esse material aqui que eu estou compartilhando com vocês, desde a aula 1, que a gente explicou tudo que você precisa saber sobre o mercado. São mais de 250 páginas que a gente preparou com muito carinho e muita informação para vocês. Basta clicar no link que eu estou mandando aqui agora. Mas enfim, eu estou usando esse exemplo porque esse é o exemplo perfeito para mostrar exatamente o que a gente explicou na última aula, que é, as pessoas, infelizmente, no mercado de cripto não sabem interpretar a informação. Elas acham que é hack, então beleza, é o problema da blockchain. Não.
Aqui a gente está abrindo de forma técnica e transparente com vocês. O único motivo que a gente está abrindo essa live agora, e, por exemplo, não está focado só na aula do desafio, é o seguinte, porque a gente tem um super compromisso com vocês de trazer em detalhes toda a verdade no mercado de cripto, e a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas podem perder dinheiro, principalmente por não entender esse conceito, e segundo, por eventualmente interagir de forma incorreta com a carteira, ou terceiro, por cair num FUD mal fundamentado, mal embasado, que infelizmente existe muito no mercado de cripto. Mas enfim, só fazendo esse parênteses aí para continuar aí com a explicação do Casta. Show, show. Vamos continuar, gente, porque esse hack foi muito Web 2.0, assim, ele ocorreu realmente bem longe da infraestrutura da blockchain, tá? Então a gente acabou de ver o seguinte, você escolhe o seu RPC de acordo com a URL que você coloca aqui, por exemplo, na sua MetaMask quando você configura ela. Só que dentro da Web 2.0 tem mais um detalhe. Né? Sempre que você acessa um site na internet, pessoal, por exemplo, se você falar google.com, você acessou o site do Google, ou gmail.com, você abriu o site do Gmail, você digita, né, o nome do site, você digita a URL do site na barra de busca do seu navegador. No final das contas, dentro da infraestrutura da internet, não é através do nome do link, da URL, que você chega no lugar correto. Existe uma tradução, tá, chamada de DNS, que é o Serviço de Nomes de Domínio, onde um nome de alguma coisa.com é traduzida para um endereço numérico, tá? E é esse endereço numérico que leva as pessoas para o lugar certo e fazem elas chegar na página. Então, esse nome que a gente usa quando a gente coloca alguma coisa.com, ele é só um nome de mentirinha. Ele tem que ser traduzido para um endereço de verdade, que é esse endereço numérico que a gente chama hoje de endereço IP, tá? Mas, bom, o que acontece então é o seguinte. A Gand.net, tá? É a empresa aonde a Anchor registrou o nome Polygon RPC. Então, quando eu coloco na minha MetaMask Polygon RPC, eu estou acessando, na verdade, o endereço numérico que a Gand.net diz que corresponde à URL Polygon RPC. Então, eu bato primeiro na Gand, a Gand traduz isso aqui para um número e o número me leva para Anchor. Onde que foi o hack? Foi na Gand.net, cara. O hacker basicamente trocou, né, o lugar para onde o nome Polygon RPC leva. E ao invés de levar de verdade para Anchor, o nome Polygon RPC, batendo na Gand.net, passou a levar esse fluxo de tráfego para o hacker. Então o hacker basicamente tomou o lugar da Anchor através desse endereço Polygon RPC. Então, vai lá. E aí, vamos lá. Perguntas práticas, Casta. O que isso impacta para o usuário final? Eu, Orlando, tenho agora meu investimento em Polygon ou tenho meu investimento em Phantom. Eu tô correndo algum risco quando isso acontece? Vamos lá. Primeiro, assim, usuários afetados, né? São usuários de DeFi, tá? Que usam, por exemplo, uma MetaMask ou alguma outra soft wallet e que, por acaso, configuraram sua MetaMask ou sua soft wallet com esse endereço Polygon RPC. Se você, por exemplo, usa a MetaMask, mas configurou como RPC a Alchemy, para você não faz a menor diferença. Se você usa uma exchange centralizada e tem Matic na exchange, também não faz muita diferença. Agora, se você é usuário de uma MetaMask e sua MetaMask estava configurada com esse RPC, isso quer dizer que a sua MetaMask, ao invés de falar com o RPC, passou a falar com o hacker. Então, o hacker pode tomar o papel dessa RPC. O que esse hacker pode fazer? Bom, primeira coisa mais idiota que ele pode fazer é simplesmente fazer parar de funcionar, tá? Porque se você toma o lugar de um RPC, né, você tem que saber ser um RPC. É como se eu tomasse o lugar do maquinista de um trem, mas não soubesse operar o trem, né? Eu ia fazer absolutamente nada, ia só crashar, ia parar de funcionar. Agora, se digamos que esse hack fosse um hacker super elaborado, né? Então que esse hacker programou um RPC inteiro para tomar o lugar do Anchor e usar o RPC dele, no lugar do RPC original. O que ele poderia fazer? Ele poderia censurar suas transações, ele poderia te levar a autenticar transações que não são as transações que você queria fazer. Então, por exemplo, você pede para fazer um swap e ao invés dele acionar esse swap na sua MetaMask, ele aciona uma transferência para a carteira dele. Se você batesse o olho, você ia ver que o que a MetaMask estava te propondo não era o que você pediu, mas para um usuário mais leigo, né, que só clica e aceita, possivelmente esse hacker poderia induzir você a fazer transações que você não desejava.
Só que para isso, de todo jeito, você precisaria estar ativamente interagindo com o hacker. Não tem como o hacker ir atrás de você e sugerir uma transação, porque as blockchains, elas são reativas por natureza. O usuário inicia a transação, a blockchain não inicia a transação. E é por isso que nosso primeiro recado para a comunidade da Mercúrios foi, olha, simplesmente não mexam, tá? Porque se você não mexer, tá tranquilo. O problema é você mexer e o hacker aproveitar que você está querendo mexer para te induzir a mexer do jeito que você não queria, a fazer um erro. Exato. Tá? Então, assim, vamos lá. De forma bem prática, pessoal. Tenho fundos na Polygon, na Phantom. O que eu faço? Nada. Essa é a resposta a melhor resposta que a gente pode te dar é não faça nada. Por quê? Porque se você fizer alguma coisa, você configurou o seu endereço com o RPC da... Como é que é? Anchor, né? Anchor. Você vai perder dinheiro. Porque o hacker pode induzir que você faça alguma coisa errada. Então, a primeira coisa, não faça nada. Legal, Orlando. Não fiz nada. Mas eu preciso movimentar meus fundos ali na minha MetaMask, na minha wallet que eu configurei. O que você tem que fazer? Você vai abrir a sua wallet e vai olhar onde que é o endereço RPC dele. Não sei fazer isso, tudo mais, tal. Então, pessoal, fica quieto, tenham calma. Ali, ó. No caso, você vai em Networks e você vai conseguir ver ali o endereço do RPC. O que eu reforço é que, cara, se você não sabe isso do ponto de vista técnico, não precisa de pânico. Os seus fundos não estão em risco. Os seus fundos continuam seguros dentro da blockchain. O problema é se você fizer alguma alteração, porque você não estará comunicando com a blockchain de verdade. Seria a mesma coisa, pessoal, que eu fizesse o seguinte. Imagina que você tem a sua conta do banco, beleza? E a sua conta do banco tem um app, que você coloca a senha, você coloca as informações para se comunicar com a conta do banco. E aí vamos supor que o app do banco é hackeado. O que acontece com o seu dinheiro do banco? Nada. Por quê? Porque o cara só tem acesso ali à interface do app, ele só consegue ver as informações do app. Qual que é o problema quando o app do banco é hackeado? É se você colocar suas informações e tentar movimentar seu dinheiro. Por quê? Porque aí o cara que hackeou o app do banco, ele tem acesso à sua movimentação e ele pode fazer que você faça uma coisa equivocada. Porque ele que está controlando o app do banco. É exatamente isso que aconteceu agora com a Polygon e com a Phantom. E percebam que o app do banco não tem nada a ver com o banco, não tem nada a ver com a segurança do banco. E por isso que a gente está batendo na tecla. Não foi um hack da Phantom, não foi um hack da Polygon. Ficou claro isso para vocês, pessoal? E aí eu vou novamente reforçar aí para o pessoal deixar o like. Agora a gente está quase batendo 500 likes. Deixem um like aí, pessoal. Depois a gente comenta um pouco mais pensando no ponto de vista de preço. Mas pode seguir aí, Casta. E o pior é que não foi nem um hack do RPC. Foi um hack do servidor de nomes de domínio que apontava para o RPC. Então, se tem um culpado nessa história toda, esse culpado foi a Gand.net, porque ela permitiu que o hacker fizesse essa troca de rotas, né? Agora, detalhe, pessoal, teoricamente já está resolvido, tá? A gente teve já um tweet oficial da NQR, saiu há pouquíssimo tempo atrás, assim, notícia fresquinha, onde eles falaram que resolveram. Por que a gente está pedindo para vocês não usarem ainda, tá? Porque essa história de nomes, tá? Nomes que se traduzem em números, isso é propagado na internet, tá? Ao longo do tempo. Então, mesmo que tenha sido corrigido agora, possivelmente ainda tenham propagações do número antigo, do endereço antigo sendo colocado em alguns roteadores da internet. Então, sempre que a gente fala de atualizar alguma informação de DNS, é tradicional que você espere algumas horas, tá? Para que essa informação corrigida tenha o tempo de se propagar. Então é bom esperar pelo menos aqui umas 2, 3, 4 horas antes de interagir com esse RPC. E nesse meio tempo a gente fica de olho no Twitter, fica de olho no Discord para ver se tem algum relato de algum novo desdobramento, tá? Então a gente está bem encaminhado para resolver, é só ter calma, é só respirar e não se precipitar agora, tá bom? Exatamente, pessoal. E aí, como a gente comentou, né? A gente sempre vai estar aqui com vocês, né? Com a nossa comunidade, com as pessoas que compõem a nossa comunidade, trazendo a melhor informação possível do mercado de cripto. A gente sempre vai estar aqui também pensando com vocês, né? Como a gente evita, naturalmente, FUD, como a gente evita desinformação. Então, a gente fez questão de abrir essa live, independente do momento que a gente está, independente que daqui a pouco a gente vai abrir as vagas da Mercúrio para o pessoal que está nos acompanhando, porque, em primeiro lugar, sempre estarão ali as pessoas que nos acompanham, os nossos investidores que querem aproveitar esse que é o universo tão incrível do mercado de criptomoedas, mas que infelizmente tem sua parte técnica e a parte que a gente tem que ser aqui o mais
coerente possível, o mais transparente possível, o mais claro e didático possível com vocês. Perfeito, pessoal? Ficou claro até aqui o que a gente trouxe na live? Vocês entenderam tudo direitinho? Agora vamos para as perguntas mais práticas, né? Beleza, Orlando? Entendi aí tudo que você falou, mas e aí? O que rola, né? Do ponto de vista prático, né? Agora, vamos lá, para o ponto de vista prático, ponto de vista do meu dinheiro. Vi aqui o aviso, por exemplo, que o Casta mandou lá na Mercurius Academy, entendi que não tem nada a ver com a Phantom, não tem nada a ver com a Polygon. Agora, o que eu faço? Eu compro, eu vendo, eu espero ali alguma coisa? O que está acontecendo, né? Então, vamos lá. Qualquer movimentação em termos de preço que aconteça com a Polygon e com a Phantom, que esteja baseada nisso, inclusive aqui, ó, nosso aviso que a gente fez para toda a nossa comunidade, né? A gente mandou e-mail para todo mundo justamente para evitar que ninguém perca dinheiro, né, com isso, que a gente sabe que a pior coisa que existe do mundo cara, você perder dinheiro tomando uma decisão que você não compreendia. Do ponto de vista prático, se a Polygon cair, se a Phantom cair em termos de preço, por conta desse fator, isso não faz sentido. Não é um problema da Polygon, não é um problema da Phantom, tampouco um problema dos provedores de RPC. É um problema que aconteceu com o provedor de nomes, né, o provedor de links ali dentro da RPC. Então, não tem nada a ver no ponto de vista de fundamentos. Não afeta o fundamento dessas redes. Agora, pegando agora nossas visões mais práticas da Polygon e da Phantom, eu vou deixar o Casta complementar ali de Polygon e Phantom. O que você está vendo até agora? Eu sei que você está analisando ali as atualizações da Polygon, sei que também está acompanhando o ecossistema da Phantom, então deixa aí você dar suas impressões, depois eu complemento. Assim, pessoal, o impacto em preço de tela sempre tem, porque ruído gera movimentação de preço, né? A nossa avaliação é de que esse ruído que possa ser gerado agora não é nada que muda o fundamento do ativo, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem notícias hypadas que não fazem o menor sentido subindo o preço de tela, a gente também tem notícias de FUD que não fazem o menor sentido derrubando o preço de tela. Então, dentro da nossa perspectiva de análise fundamentalista, não é isso que vai fazer a gente fazer um trade em cima de Polygon ou desalocar e alocar do ativo por causa disso, né? Phantom, na verdade, a gente não tem, né, alocação. Eu acho que também não muda os fundamentos de Phantom, aí são outros motivos. Mas eu acho que basicamente é esperar, tem gente falando que operou, né? Basicamente, se você operou, no caso do Bitcoin, ele operou, você pode trocar o seu RPC Node Bitcoin só para conferir se está tudo certinho, tá? E mais alguém falou que fez uma operação ontem, não tem problema, sua operação é legítima porque ontem não tinha sido hackeado, né? O que mais parece, pessoal, é que esse hacker, na verdade, ele hackeou, mas ele não conseguiu fazer nada, porque basicamente ele só tirou do ar, né? Ele não chegou tipo a montar um RPC falso e a gente vê transações sendo passadas por esse RPC falso. O que a gente viu parou de funcionar. Então é como se o cara tivesse realmente, tipo, roubou o lugar do maquinista, mas não sabia dirigir o trem, entendeu? Então não foi muito não útil, foi muito produtivo, entendeu? É isso, pessoal. Então, acho que deve ter ficado claro. E aqui eu vi mais uma coisa aqui o pessoal falando, né? Que, estão falando que vai abrir a Pro, mas eu já tô na Pro. É que o seguinte, pessoal, tiveram algumas pessoas, né? Que a gente fez a lista de reserva da Mercurius Pro. Então, eu já vi aqui um monte de gente mandando, né? Que já conseguiu, já se tornou Pro, né? Hoje. Inclusive, tem alguém aqui da live que já se tornou Pro, que estava na lista de reserva, recebeu o link às 7 da manhã e já se tornou Pro. Comenta aí. Porque é o seguinte, o pessoal que já estava na lista de reserva, basicamente, né, a gente fechou lá, não tem mais como acessar pela lista de reserva, porque a gente já conseguiu vender, cara, a gente já vendeu, aí já entraram quase 1.000 pessoas para dentro da Mercurius Pro, e a gente vai abrir agora, né, às 8 horas da noite, no final do desafio A Grande Aposta. Então, só para quem aí quem dormiu, né, e estava na lista de reserva e não conseguiu aproveitar, basicamente, pessoal, deixa eu reforçar aqui porque vocês deveriam estar atentos, porque às 8 horas a gente abre de novo a Mercurius Pro.
Então é isso, pessoal. Se você não estava na lista de reserva, não aproveitou ainda, às 8 horas a gente vai abrir, né, mais vagas. Quem estava na lista de reserva já aproveitou, já se tornou pro. Não esquece de conferir a última aula do Desafio A Grande Aposta, porque, cara, é a aula mais completa que vocês vão ter. A gente vai explicar toda a nossa tese de investimento do principal ativo da carteira, vai comentar ainda muito mais sobre tudo que está acontecendo. Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa live extra. A gente fez ela com muito carinho, porque é fundamental na nossa visão, né? Em nenhum momento deixar vocês desinformados, deixar vocês desamparados, que o nosso compromisso no final do dia é com vocês. E tô esperando todo mundo aí. Então, agora, às 17 horas, para nossa última live do Desafio A Grande Aposta. 19 horas para nossa última live do Desafio A Grande Aposta. Tá aqui o link. Quem ainda não é inscrito, tá com o link na descrição também. Qualquer coisa, manda mensagem no DM, que a gente manda o link também. E quem aí já tá na Pro e tá com qualquer dúvida, qualquer coisa, basta mandar mensagem no Instagram, enfim, em qualquer canal de comunicação da Mercúrios, que a gente vai estar disponível para atender vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenha ficado claro tudo que aconteceu com a Phantom e com a Polygon. Tô esperando todo mundo na última aula do Desafio A Grande Aposta e na Mercúrios Pro.